No dia 25 de janeiro, Nicolas vai chegar em Brasília, num domingo. E sabe o que vai acontecer? Eu vou te dizer. 240 quilômetros, 7 dias, um homem e uma causa. Enquanto você assiste esse vídeo, o deputado Nicolas Ferreira está literalmente colocando seu corpo em movimento. Não por vaidade, não por um espetáculo, mas porque existe algo que ele considera maior que o conforto da sua casa, maior do que a conveniência de andar de um carro com um carro de ar-condicionado, maior do que a própria segurança física. E isso deveria fazer você parar para se perguntar: o que leva um deputado federal de 29 anos a deixar literalmente tudo para trás e caminhar 240 quilômetros de Minas Gerais até Brasília? Meu nome é Wendel Carvalho e hoje eu vou te contar uma história que está acontecendo exatamente agora, nesse exato momento que pode definir o futuro de muitas coisas no Brasil. Mas para você entender a magnitude do que está acontecendo agora, eu preciso primeiro te levar para o passado, para o momento da história onde homens e mulheres decidiram que não podiam mais ficar parados. Na Índia, um homem magro, de óculos redondos, com apenas um pedaço de pano branco cobrindo seu corpo, simplesmente começou a caminhar. Seu nome? Mahatma Gandhi. Sua missão? Caminhar 385 quilômetros até o mar, para pegar um punhado de sal. Parece absurdo isso, né? Para que alguém caminhar tanto para poder pegar um pedaço de sal? Porque não era sobre o sal, era sobre liberdade. Era sobre mostrar ao Império Britânico que um povo não podia ser controlado quando decidisse se mover. Aquela caminhada de 24 dias desencadeou uma independência da Índia. E eu não estou dizendo aqui que Mahatma Gandhi é um ser perfeito, magnífico, soberano. Não, estou falando sobre o processo, sobre a atitude. Agora me acompanhe para 1965. Estados Unidos, estado do Alabama. Martin Luther King Jr. e 600 pessoas decidiram caminhar de Selma até Montgomery. 87 quilômetros. Sabe o que aconteceu? Eles foram espancados. Gás lacrimogênio, cacetetes, sangue no asfalto. O dia ficou conhecido como um domingo sangrento. As câmeras filmaram tudo. A América assistiu aquilo horrorizado. 2 dias depois, King tentou de novo. Voltaram a prendê-lo. Sabe o que ele fez? Tentou uma terceira vez. Dessa vez com proteção federal. 25 mil pessoas chegaram a Montgomery. E 5 meses depois, o presidente, que estava no poder, assinou a Lei do Direito ao Voto. Uma lei que mudou para sempre os Estados Unidos. Você está entendendo o padrão? Quando pessoas decidem caminhar, quando elas decidem colocar o corpo em movimento, por uma causa, o governo treme. O sistema começa a ter medo. A história começa a ser escrita. Agora vamos falar do Brasil. Janeiro de 2025. Nicolas Ferreira, 29 anos, nascido em uma favela de Belo Horizonte. Deputado mais votado de 2022, com quase 1,5 milhão de votos. Termina uma agenda oficial em Paracatu, Minas Gerais, e ele disse: eu ia voltar para casa, mas meu coração tem ficado inquieto diante de todos os acontecimentos do Brasil. Escândalo atrás de escândalo. E o Brasil tem sido colocado numa posição de quase manipulação psicológica em que nada mais abala as pessoas. E então ele tomou uma decisão. A decisão quase 99,9% dos políticos brasileiros jamais tomariam. Ele decide caminhar 240 quilômetros durante 7 dias de Minas Gerais até Brasília. Não de carro, não de bicicleta, não de avião, nada disso. A pé, sob o sol escaldante, com os pés sangrando, o corpo pedindo para parar o tempo todo. E por quê? O que está em jogo de fato? Ele está protestando contra a prisão do ex-presidente Bolsonaro, contra o que ele considera ser um tratamento desumano para os presos de 8 de janeiro, contra decisões que ele acredita serem arbitrárias pelo Superior Tribunal Federal, contra um governo que, segundo ele, escandaliza o país sem consequências e contra uma nação que está psicologicamente paralisada. Nada mais mexe com o povo. Agora presta atenção no que ele escreveu, porque isso aqui é importante. Ele disse: o povo brasileiro encontra-se inerte, não apenas pelo medo, mas por um estado de paralisia psicológica, construído de uma forma deliberada e intencional por quem está no poder. Paralisia psicológica e deliberada. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes nesses últimos anos você viu algo absurdo acontecer e pensou: isso aí não vai dar em nada, né? Quantas vezes você já sentiu aquele cansaço, aquela exaustão, aquela sensação de impotência do que está acontecendo? Exatamente isso que ele está falando. E a caminhada é a resposta. É dizer: eu não vou aceitar mais essa paralisia, eu vou me mover. Mas aqui o que muita gente não está percebendo, isso não é sobre o Nicolas, não é sobre um deputado caminhando, é sobre o que simboliza. Qual é o símbolo, qual é o signo, qual é o marco disso? Quando Gandhi caminhou, a Índia se moveu com ele. Quando Martin Luther King caminhou, a América se moveu com ele. Quando Nicolas caminha, o que acontece com o Brasil? E olha o que está acontecendo juntamente com tudo isso. Todas as pessoas, as dezenas de pessoas que estão se juntando a esse movimento. Pessoas que estão largando tudo, pegando a estrada junto, avançando junto. Pessoas que vão se juntando ao longo do trecho, motoristas buzinando, gente apoiando. Pessoas parando e fazendo churrasco ao longo da estrada porque não existiria um lugar para poder parar para comer. E aqui é a parte mais incrível de tudo isso.
O governo assustado porque eles não têm como controlar tudo isso. Não dá para censurar uma caminhada, não dá para banir um homem andando pela estrada, não dá para cancelar os pés no asfalto daquela pessoa. Agora deixa eu te contar algo surpreendente. Você sabia que Nicolas Ferreira não pode ser presidente do Brasil ainda? Eu disse ainda. Ele nasceu em 30 de maio de 1996. Hoje, janeiro de 2026, ele tem 29 anos. A Constituição exige uma idade mínima de 35 anos para que ele possa ser presidente, né? Ele vai completar 35 anos em maio de 2031, o que significa que em 2026 ele não pode concorrer, porque ele tem, 30 anos. Em 2030 também não pode concorrer. Terá 34 anos na posse, mas em 2034, aí sim, ele terá 38 anos. Então por que isso importa tanto? Porque essa caminhada em 2025, ela pode levar ele a se tornar presidente do Brasil em 2034? Porque existe uma coisa chamada capital político. O capital político se constrói com o tempo, com sacrifício e com verdade de fato. Martin Luther King tinha 26 anos quando liderou um boicote aos ônibus de Montgomery. Ele foi assassinado aos 39 anos, ou seja, em 13 anos ele mudou a história dos Estados Unidos. Nicolas tem 29 anos. Se ele chegar à presidência em 2034, terá apenas 38 anos. São 9 anos pela frente, 9 anos para construir um movimento, 9 anos para provar que não são só palavras, ele tem feito isso. E essa caminhada é o começo, é a declaração de que ele está disposto a sofrer por uma causa, é a construção de uma imagem que vai durar por muitas décadas. As pessoas vão lembrar quando Nicolas caminhou 240 quilômetros sob o sol, enquanto diversas pessoas da esquerda criticando aquilo, dizendo que aquilo é uma bobagem sem tamanho. As pessoas vão lembrar o quanto os pés dele sangraram, o quanto aquilo moveu com as pessoas. É isso que transforma políticos em um líder de verdade, o sacrifício visível, a disposição de sofrer por um povo. Então agora eu preciso te fazer uma pergunta. Você está satisfeito com o rumo das coisas? Não está achando estranho tudo que tem acontecido no Brasil, principalmente nos últimos anos? A quantidade de impostos que tem vindo, as pessoas sem dinheiro como nunca aconteceu antes na vida, o passar pano em várias coisas que estão acontecendo. Uma outra pergunta, você acha que políticos tradicionais vão mudar as coisas como elas estão? Eu sei que tem gente que vai criticar, já achando que aquilo é um teatro, um populismo, alguma coisa nesse sentido, é marketing político. Mas sabe o que eu digo dessas pessoas? Cadê você? Cadê a sua caminhada? Cadê você colocando a cara para defender alguma coisa? Ou para fazer alguma coisa de fato? Cadê? Criticar o conforto da tua casa, do ar-condicionado? É muito fácil. Teclando do teu iPhone e dizendo que esse pessoal de direita é terrível? É muito fácil. A verdade é que eu, pelo menos, eu tô cansado de ver pessoas que aparecem somente em épocas políticas fazendo promessas impossíveis e que claramente não são cumpridas depois. Que prometem e não se sacrificam de fato. E depois aparecem comendo do bom ou do melhor às custas de quem tá sofrendo. Tô cansado disso. Só que quando eu vejo um homem de 29 anos, que podia estar em casa, no seu conforto, decidindo colocar os pés no chão, numa estrada durante 7 dias, dormindo onde dá, isso gera uma esperança. No dia 25 de janeiro, Nicolas vai chegar em Brasília, num domingo. E sabe o que vai acontecer? Eu vou te dizer. Melhor, ninguém sabe. Talvez 100 pessoas estejam esperando, talvez 100 mil pessoas estejam esperando. E esse discurso pode mudar o rumo das coisas pelos próximos tempos. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, qual a tua percepção sobre tudo isso. Compartilha esse vídeo com alguém e lembra de me seguir aqui no Instagram. Todo dia, conteúdo para ajudar você a transformar a tua vida, transformar a tua realidade. Comenta aqui e compartilha.